Posso confessar uma coisa pra você? Eu aprendi a ler com uns 25 anos, mais ou menos. E foi com este livro aqui. Consegue ver? Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Eu já estava na faculdade quando eu aprendi a ler. Como assim, Marcelo? Você aprendeu a ler na faculdade? Você entrou na faculdade sem saber ler? Na verdade, eu sabia ler. Eu sabia, mas não é esse tipo de leitura que eu quero compartilhar com você hoje no vlog. A leitura que eu quero dizer, eu já era alfabetizado, eu lia, né? E lia, né? Tudo, né? Eu trabalhava já, desenvolvedor de sistemas já nessa época, né? Então, leitura não era um problema. Mas eu digo ler de verdade. Ler livros, eu já tinha lido alguns livros, claro. Eu já tinha lido bastante coisa até. Não foi tão bastante coisa não, mas eu tinha já alguma coisa que eu gostava de ler. Mas mesmo assim era aquela coisa, sabe? Ah, eu vou ler. Ah, depois eu leio. Ah, depois. Ah, tá agora. Agora não é pra mim, não. Mas sempre existe um começo. Sempre existe alguma coisa, alguma obra que prende a gente. E essa aqui me prendeu. E foi exatamente esse livro. Eu não me desfaço dele de forma alguma. Ele tem até um valor sentimental bastante grande. Esse livro do Senhor dos Anéis, ele tá por incrível que pareça, o livro que eu comecei a ler, eu não risquei. Não tem uma anotação, não tem um grifo meu. E eu sou o louco dos grifos nos livros, né? Quem pega talvez um livro meu usado já de segunda mão, assim, talvez, deve ter visto, né? Eu já mandei livros para sebo, talvez. Já mandei sim, mas ele sempre tem riscos. Este aqui não. Este não tem. E eu aprendi a ler porque eu criei o hábito da leitura. Foi com uns 20 e poucos anos. Hoje eu tenho 40 e. Preciso fazer as contas, 45. Tenho 45 hoje. Então, eu tava. Desde desses dias atrás, desde alguns 4 ou 5 dias, eu falei: Meu, eu vou pegar O Senhor dos Anéis de novo pra ler. Se você vê o meu cenário ali no fundo, ele tava ali, ó. Ele tava ali. Esse livro já fazia um tempo que tava ali. Eu queria ler ele já. Eu falei, eu quero deixar ele aqui porque eu quero que ele fique da hora, que ele fique bacana, fique bem legalzinho. Então o que eu fiz? Deixei ele lá. Mas aí então, o que aconteceu? Eu fui assistir aquela série, Os Anéis do Poder, que tá passando lá na Amazon, né? Tem bastante gente falando dessa série, Os Anéis do Poder. E eu, como um bom nerd, eu fui lá assistir. Comecei ontem, já praticamente terminou a primeira temporada, né? Pelo que eu sei. Eu fui assistir ontem. E aí, quando eu comecei a assistir, aquelas âncoras que de quando eu vivi, no momento, âncoras na programação neurolinguística é alguma coisa que te remete a uma situação ou um estado e faz com que você viva aquela situação, aquela sensação de novo. E aí tenho âncoras aqui bastante fortes de quando eu comecei a ler esse livro. Eu não manjava nada, eu comecei a ler que nem um maluco, assim. Sabe, que quando você começa, você perde tempo em várias coisas, né? Se você tá vendo o meu quadro Leitura Comentada, onde a gente tá lendo Alice, né? Eu vou deixar aqui um grifo aqui para que você veja. Um grifo não, assim, um card aqui em cima para que você veja. Aqui, na verdade. Então, você vai ver que um livro ele deve ser degustado palavra por palavra, ao ponto de que você entenda tudo o que está escrito no livro. Claro, você deguste cada letra, cada palavra e cada coisa. Isso é importante porque faz parte o autor, o Tolkien, ele quis que a gente se deleitasse, se deliciasse. Eu, como um bom sinestésico, eu uso muito essas coisas assim, essas palavras de que como se tudo tivesse gosto mesmo, e uma boa leitura eu acho que tem um gosto também. Isso é maluquice da minha parte, não tente entender. Mas eu comecei a ler esse livro como se fosse um maluco. Eu fui lá, lia, lia, não entendia nada e continuava lendo. Eu acho que da metade do livro que eu comecei a entender do que, mais ou menos aqui, sei lá, a Sociedade do Anel. Eu tava talvez aqui no capítulo. Não sei se você já leu, tá? Se você já leu, se você não leu, vale a pena você ler. A Floresta Velha. Frodo acordou de súbito e ainda estava escuro no quarto. Merry estava ali, com uma vela na mão, enquanto a outra espancava a porta. Já vai, o que foi? Perguntou Frodo, ainda assustado e confuso.
a gente começa a ler, assim, deleitando o livro, a gente começa a prestar atenção em todas as palavras mesmo. Então foi daqui que eu aprendi a ler. Então eu estava mais ou menos aqui quando eu comecei a entender e quando eu comecei a pegar a manha da leitura, assim como a gente anda de bicicleta. E o que eu comecei? Eu comecei a prestar muita atenção em tudo. Eu comecei a fazer de forma com que aquilo fosse entendido, compreendido. E eu falei, né, das âncoras que foram me despertando, né, quando eu li esse livro pela primeira vez. Eu estava na faculdade ainda, não tinha nem casado ainda. Eu estava na faculdade. Foi um amigo meu, Júlio Brilha, que me levou para essa obra aqui, que me mostrou, me apresentou O Senhor dos Anéis. E aí eu estava na faculdade, eu lia em casa no sábado, final de semana, assim. Eu pegava de vez em quando o livro para ler. E aí eu lembro de sentar, assim, na laje, né? Lá em casa tinha laje, era bem legal. Eu sentava assim na laje, lá na parte da frente, né? A laje que era tipo uma laje em cima da garagem. Eu sentava lá na laje e eu ficava lendo lá no sol de pijama, ficava lendo lá no sol, eu lia, lia, lia. E aí a história começou a me cativar. Essa história, ela me cativou de verdade. Talvez não é todo mundo que gosta de um livro como, por exemplo, O Senhor dos Anéis. Mas essa história, ela me cativou. E ela me trouxe esse hábito de me tornar um bom leitor, um ávido leitor, assim, um leitor voraz, não em velocidade. Eu não leio rápido. Não leio, não leio. Porque se você lê rápido, assim, faz parte do meu mindset. Se você lê rápido, é como se você pegasse um chocolate e enfiasse inteiro ele na boca e mastigasse ele dessa forma. Que graça tem fazer isso? Que graça tem comer um chocolate assim dessa maneira? Se você pode pegar um chocolate, olha as ideias do sinestésico. Você pode colocar um chocolate na boca e esperar ele derreter. Claro, tem que ser um chocolate bom, não pode ser qualquer um. Mas você coloca ele assim na língua, espera ele derreter, aquele docinho, né? Não tão doce, porque não é um chocolate só de açúcar, né? Tem chocolate aí que é só açúcar que nem derrete na boca, pra você ter uma ideia. Mas é um chocolate de verdade, aquele que começa já a derreter. E uma boa leitura é como um chocolate que derrete na boca. Uma boa leitura, como um livro legal como esse aqui, é como se você colocasse esse chocolate página após página, cada página é como se ele derretesse um pouquinho. E você vai degustando. Você vai degustando esse livro, esse chocolate, ao ponto de você pegar cada coisa aqui. Eu quero voltar a ler e eu acho que chegou a hora, porque eu já peguei aqui, já gravei até um vlog falando dele. Eu acho que chegou na hora de ler esse livro aqui. Eu vou trazê-lo para o meu dia. Eu vou deixar até ele aqui na mesa, começar aqui do comecinho. Depois disso, depois que saiu esse livro, né, tempos depois, eu já tinha casado com a Elis. Aí eu assisti os filmes no cinema, se eu não me engano, a Elis estava grávida da Amanda quando a gente foi ver o primeiro Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, se eu não me engano. Nossa, isso traz, âncoras são ativadas, traz lembranças incríveis, incríveis do passado que vale a pena ser recordada. E eu recomendo de verdade você fazer esse exato exercício que eu tô fazendo aqui agora, compartilhando uma coisa assim, mas especialmente, né, eu não estou só compartilhando, eu estou me lembrando de coisas boas. Quando a gente se lembra de coisas boas, a gente não traz uma felicidade para o nosso dia, não traz uma coisa, um alento, que é muito legal isso. E é isso. Eu vou fechar esse vídeo, fechar esse vlog, porque eu quero ler um pouquinho. Eu quero ler um pouquinho. E logicamente esse livro eu não posso lê-lo para você. Não posso. Alice no País das Maravilhas posso porque eu estou em domínio público. Esse aqui eu não posso. Porque tem direitos autorais e coisas assim. Mas você pode pegar aí. A gente pode combinar de fazer uma live de leitura. Eu fico lendo aqui do meu lado, você fica lendo do seu lado e a gente troca algumas ideias, algumas experiências. Vamos fazer assim? Em breve, em breve. Eu sou o Marcelo Bresciani e curta este vídeo e assine o meu canal. Fazendo isso vai me ajudar pra caramba, para que o YouTube leve este vídeo e outros vídeos que eu publico para mais pessoas. O novo mindset, a celebração das novas ideias, a celebração dos novos pensamentos e uma forma muito mais próspera de pensar. Eu fico por aqui e vejo você no próximo vídeo. Tchau!